Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, e para mim é sempre uma grande alegria estar aqui com você todos os dias para meditar e refletir a palavra do Senhor e tentar compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. A palavra de Deus tem sempre algo a nos ensinar. Mas será que eu estou disposto a aprender? Então, vamos abrir o nosso coração ao mistério dessa palavra que cura, que salva e que liberta. Hoje a igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártire. Peçamos a sua intercessão. E abra agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 27, que diz assim: Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram esse caso. Mestre, Moisés deu esta prescrição: se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será essa mulher? Porque os 7 casaram-se com ela. Respondeu Jesus: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de repetir essa pergunta de Jesus. Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Veja, o grupo dos saduceus era um grupo muito religioso, muito influente naquele contexto religioso da época lá de Jesus. E eles foram até Jesus porque eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus, de diversos modos, ele afirmou a fé na ressurreição. Nós devemos crer na ressurreição. Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A ressurreição não é uma alegoria, não é uma história para boi dormir, não é a história da carochinha, não. É uma verdade de fé para nós, que cremos em Jesus. Porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A nossa vida está destinada ao céu. Nós, quando rezamos o credo, nós dizemos: eu creio na ressurreição da carne. Eu creio na ressurreição da carne. Então essa é uma verdade de fé. Nós não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição. Só se vive uma vez. E depois vem o juízo, ensina a palavra. Só se vive uma vez. E depois vem o juízo. Assim nos ensina a Sagrada Escritura. Então, não fique aí nessa má compreensão errônea de que você vai ficar tendo essa oportunidade de ficar reciclando. Não. Só tem essa vida, aproveite. Para conquistar o céu. Para ganhar a vida eterna. Então, o Evangelho de hoje aqui
gira em torno dessa verdade de fé, a ressurreição. E os saduceus não acreditavam e por isso queriam, afrontar Jesus, contando aquela história de que um homem morreu sem deixar descendência, os irmãos todos casaram com a mesma mulher e não deixaram descendência. Como é que vai ser depois? E Jesus faz essa pergunta: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Às vezes nós somos muito ignorantes a respeito da palavra e do poder de Deus. A gente entende ao nosso modo, como nos convém. Às vezes a gente pode até querer manipular a palavra. Infelizmente, existem tantas pessoas que fazem isso. Usam a palavra de Deus em benefício próprio, para encher o próprio ego, para encher o próprio bolso. E a palavra de Deus não deve ser usada e anunciada para isso, mas para salvar almas, para salvar vidas. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ilumina, é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, é aquele que nos dá entendimento verdadeiro da palavra. Sabe, meu povo, Jesus ele fala uma coisa muito forte e que nos compromete profundamente. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que, de fato, fizer a vontade do meu Pai. Então o critério não é saber a Bíblia de cor e salteado, não é conhecer todas as linhas teológicas, todas as disciplinas teológicas, não é conhecer o catecismo de ponta a ponta, o direito canônico de ponta a ponta. Tudo isso é importante, mas isso não quer dizer que se eu tiver eu vou ganhar uma credencial no céu. Lúcifer era um anjo de luz. Mas a humildade de fazer a vontade de Deus. Esses dias eu estava meditando um texto do Imitação de Cristo, um livro clássico da espiritualidade cristã. Acredito que no segundo capítulo do primeiro livro fala sobre a humildade, de reconhecer quem você é. E diz lá, mesmo que você tenha todo o conhecimento humano, se você não tem o conhecimento de Deus, não serve de nada. Não serve de nada. Então, meus amados irmãos e irmãs, cuidado para que a gente não se engane a respeito da Sagrada Escritura, do poder de Deus. Não podemos agora querer descrever os mistérios de Deus no sentido de querer definir o que eles são. Porque Deus é sempre além daquilo que a gente possa imaginar. Os mistérios de Deus vão sempre além daquilo que a gente puder definir. Deus é sempre mais. E nós temos a graça de que Ele se revela, Ele tira o véu. Não sou eu por mim mesmo, é Ele que se revela. E a gente vai mergulhando nesse mistério e vai conhecendo a sua vontade e buscando fazer a sua vontade. É nesse caminho que nós devemos ir. E não uma arrogância, uma presunção de querer manipular a ação de Deus. O Espírito sopra onde quer, em quem quer, aonde quer e como quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.